In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest. Lucas 7:36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava ali jantando na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia o convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Nós temos nessa passagem uma cena muito curiosa e muito imprevisível, porque de fato Jesus, primeiramente, estava na casa de um fariseu. Muitas das vezes nós achamos que Jesus não se abria para o diálogo com os fariseus, que ele só dava tapa neles, só dava lições neles, mas Jesus é um homem diferente, um rabino diferente, um mestre diferente dos próprios fariseus. E uma das coisas mais lindas é que nós vimos nas últimas aulas, porque foram aulas mesmo, de tão lindas que foram, que Jesus dialogava ou dialoga com todo tipo de pessoa. E neste momento, Jesus também se presta a jantar na casa de um fariseu, dos quais estavam constantemente buscando achar nele algum erro. Mas certamente, esse fariseu não havia chamado Jesus para o insultar. E naquela época, o jantar não era igual nas nossas casas, com portas fechadas. O ambiente do jantar, ele era aberto, porque esse jantar não é somente aquele jantar nosso de todo dia, mas era um banquete de um fariseu chamando um mestre para cear na sua casa. Mas ocorre um fato que não deveria ter acontecido. E o que eu quero falar nessa manhã é a perspectiva
da cena a partir das 3 pessoas que aqui se encontram: o fariseu, a pecadora e o próprio Cristo. De repente, Jesus nesse diálogo, ou seja, tudo parecia muito dentro das regras dos fariseus, com Jesus ali bem tranquilo, né? E naquela época, as mesas não eram iguais às nossas. Eles meio que se reclinavam com os pés para trás. E era costume também que todo convidado da sua casa tivesse os seus pés lavados. Por quê? Porque eles usavam sandálias. Então, os pés sujos era uma honra, né? O óleo, os pés e tudo mais. E de repente, nós vemos que o fariseu não faz nada disso. Talvez por certas restrições com as pessoas à sua volta. Por quê? Era muito normal que pessoas vissem esse banquete de fora. Gente que de fato não tinha nada a ver, porque o lugar era aberto. Então, o fato dessa mulher chegar a Jesus não é tão estranho pelo lugar, mas é estranho pela condição dessa mulher. Não é apenas uma mulher pecadora, rejeitada pela sociedade, mas é uma mulher pecadora entrando na casa de um fariseu. E muitas vezes nós vamos perceber que nós ocupamos não somente, ou não às vezes, o lugar da pecadora, mas muitas vezes nós, como igreja evangélica, ocupamos o lugar do fariseu. Porque nós necessitamos de ver que essa mulher, para que ela chegasse e fizesse o que ela fez, alguma coisa aconteceu. E nós vemos nessa história, quando o próprio Cristo diz, Jesus diz que ela muito amou porque ela foi perdoada. Isso explica o porquê que essa mulher teve a coragem de entrar na casa, não somente porque ela já tinha, irmãos, um selo da sociedade inteira, de uma pecadora, desprezível, mulher sem valor. Era mulher. É que naquela época não tinha valor. Ainda era pecadora, ou seja, ninguém queria ela por perto. O texto não diz qual o pecado dela. O texto só a rotula. E Lucas faz isso de propósito, para fazer um contraste entre um Deus perdoador e que está tendo diálogo para chamar todas as pessoas, e a religião das regras e das moralidades. Pense que aquilo que faz essa mulher ir a Jesus dentro da casa de um religioso, do qual, não se esqueça, os fariseus, eles não tocavam nas mulheres, principalmente numa imunda. Eles não tinham qualquer relação nas ruas, mas eles, então, tinham essa barreira. E era não somente essa barreira com o Simão fariseu, mas era uma barreira diante de um banquete, diante de pessoas que estavam assistindo Jesus cear ou dialogar com esses fariseus. E de repente, Simão percebe na sua própria casa alguém que tinha todas as credenciais para estragar o jantar e também para mostrar, a partir da sua visão de Deus, que Jesus não era nada que eles pensavam ou que se diziam que esse homem era. Sabe, irmãos, a vida, ela é muito diferente quando nós a enxergamos pelo prisma da religião ou a partir do perdão dos pecados. E esse texto
vai ter justamente esse contraste. Essa mulher, ela não foi corajosa a ponto de se prostrar diante de Jesus na casa ou diante de pessoas que a rejeitavam de fato. Essa coragem não vem da sua personalidade, mas vem da compreensão de quem estava na casa do fariseu. Será que nós teríamos tal ousadia se entendermos aquilo que essa mulher entendeu? Essa mulher, ela não entendeu nada além do que nós devemos entender na nossa vida. Que o cristianismo nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa mulher enxergou aquilo que a sociedade e a religião estava a cegando, impedindo que ela chegasse ao Deus de Israel. Mas em Jesus, essa mulher enxergou o acesso ao perdão de pecados e não importava onde ele estava, seja na casa do fariseu ou seja numa viela qualquer, essa mulher se prostrou porque ela muito foi perdoada. Diferente do fariseu. O fariseu não. Ele já tinha sido ensinado nos costumes da lei. Ele já era expert em Bíblia, crente há 20 anos, né? Já tinha todas as malícias do Evangelho. Já sabia se o pastor era bom ou não. Ele já chegava na igreja e falava assim, aqui não tem unção. Esse é o crente fariseu. É o crente que vive a vida fazendo checklist e que ele olha para o próprio Deus e olhando para Jesus como se ele tivesse o controle da sua vida na sua própria mão. Sabe por quê, queridos? O fariseu ou o religioso, aquilo que nós temos que nos preocupar tanto e sondar os nossos corações dia após dia, ele se coloca numa posição diante de Deus como se Deus o devesse. Ou seja, eu sou muito bom, faço tudo certo para Deus, jejuo uma vez por semana ou duas, leio a Bíblia todo dia, trato, cuido das coisas de Deus, portanto, eu entrego essa ficha limpa a Deus, logo Deus tem que me abençoar, logo eu sou aceito. E essa é a postura do fariseu. E não somente para com Jesus, mas por não ser igual ao fariseu, todas as pessoas que não mostram essa ficha limpa são dignas de serem chamadas imundas. E muitas vezes, infelizmente, no nosso coração, nós temos esses medos ou esses julgamentos, como se nós fôssemos dignos do perdão que recebemos, e outras pessoas não. Sabe, irmãos, é uma palavra muito simples, mas todos nós deveríamos pensar se chegaríamos na casa onde não tinha regras, onde as regras nos impediria de chegar, e nós mesmo assim chegaríamos diante daquele que nos perdoou dos pecados. Muitas vezes a nossa postura é de um fariseu que sabe dominar o seu ambiente, que sabe, dizer aonde ele está e como que Deus age. Aquele homem enxergava o pecado da mulher, mas ele era cego para o seu próprio pecado. E é isso que o homem da sociedade, o homem que não se coloca, que não se entende como um pecador faz. É isso que nós fazemos quando nós não entendemos o tamanho do buraco que Deus nos tirou. É isso que nós entendemos quando nós achamos que nós temos algo para dar para Deus. E não nos colocamos na perspectiva de uma pecadora rejeitada pela sociedade, mas sim como
de alguém que sabe ver melhor. Quantas vezes, né, nós julgamos as pessoas porque elas não têm os atos de justiça que nós temos? Quantas vezes nós olhamos para alguém por sermos, né, santarrões, crentes, cheios do Espírito Santo? E esse diálogo nos torna cegos, porque o que faz de um religioso um cego é que ele enxerga, mas ele só enxerga a realidade do outro. Ele não se enxerga. E Jesus, antes mesmo de nos fazer enxergar o próximo com amor, Ele tira a venda dos nossos olhos do coração. A primeira coisa que Cristo faz não é somente nos dar visão do Pai, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Mas uma das coisas que nós temos que entender, e que essa mulher compreendeu, é que Jesus revelou a ela mesma. E ela entendeu o amor de Deus, perdoando, dando a ela acesso a um Deus que a religião escondia dela. Muitas vezes nós somos cegos porque nós somos incapazes de nos considerarmos, né, alguém que precisa de perdão. A religião, ela diz que você pode fazer e Deus se agrada. O Evangelho, ele diz que você deve se arrepender, porque é disso que Deus se agrada. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jason Upton, que diz assim: no mundo, quanto mais você trabalha, quanto mais você corre atrás, quanto mais você se esforça nos seus próprios méritos, dá um pulo aqui, passa por cima de um, passa por cima do outro, pisa no outro aqui e tudo mais você cresce. No mundo, quanto mais você trabalha, mais longe você vai. Não é verdade? Isso é verdade. Mas no reino de Deus, no Evangelho, essa passagem expressa isso muito bem. Quanto mais você se rende, mais longe você vai. O reino de Deus não é algo que nós vamos, né, de fato, dominá-lo, mas que nós vamos nos render a Ele. Essa mulher, ela entendeu o perdão dos pecados. Ela entendeu a lógica do Evangelho. Ela se rendeu. Se rendeu a tal ponto de entrar na casa que ela era odiada. E que ela era a última mulher bem-vinda naquele lugar, naquela mesa, naquele banquete. Era a pecadora. E será que nós temos a perspectiva de Jesus agora? Porque somente consegue olhar com os olhos de Deus quem um dia se olhou como pecador. A pecadora nasce de novo. O religioso morre achando que tem a Deus. É por isso que Deus, né, Ele opera com formas diferentes. O próprio Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, vinde a mim todos vocês que estão cansados de se provar na sociedade, de se provar a si mesmos. Vinde a mim todos vocês que já cansaram desse blá, 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 de construírem os seus próprios reinos. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Toma o meu jugo. Vem a mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe, irmãos, nós somos constantemente pressionados para resultado. Não se iluda, eu também sou como pastor, pressionado para resultados. Quantas pessoas tem hoje? Quantas crianças tem? Quanto que entrou de dízimo?
tudo isso, querido, é tudo igual. Mas se nós não enxergarmos a igreja e as pessoas que aqui estão chegando pelos olhos de Jesus, nós a enxergaremos pelos olhos dos fariseus. Porque os óculos do pecador, a maneira que o pecador se enxerga, logo, logo, o evangelho o atinge. Mas o religioso, o evangelho nunca o alcança, porque ele se coloca numa posição de que ele já tem. E é isso que Jesus conta a história. Essa mulher não foi salva porque ela amou a Deus primeiro, mas ela amou porque ela entendeu o perdão de Deus a ela. E é por isso que ela foi tão corajosa a ponto de chorar aos pés de Jesus na casa de um religioso. É uma coisa linda, irmãos. É simples, mas que não é fácil de viver. E qual é então a perspectiva de Jesus para as pessoas? Jesus trata qualquer pessoa da mesma maneira em qualquer lugar, diferente de nós. Porque nós, quando estamos diante dos reis, seja no palácio de Buckingham, se chegasse lá uma pecadora, um mendigo, você, eu, provavelmente nós iríamos o quê? Seguir as regras do palácio. Peraí, filha, o que é isso? Jesus não. Jesus não se incomoda em incomodar, em, às vezes, ferir o dono da casa. Porque Jesus sabe que quem de fato é o dono de tudo aquilo ali. Muitas vezes nós tratamos as pessoas pelas circunstâncias diferentes, pelos status diferentes, mas Jesus é diferente de nós. Ele trata o pecador e o fariseu com o mesmo amor. Ele trata todas as pessoas para que elas enxerguem o perdão dos pecados. Jesus não tratava dos fariseus somente para dar a eles lição de moral, para rebaixá-los de forma alguma. Mas a maneira que Jesus tratava os fariseus era justamente porque ele amou o mundo e queria que os fariseus enxergassem aonde que eles estavam. E é por isso que ele fala: a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por quê? Porque quando você acha que você tem um pouquinho só para ser perdoado, que é só um pouquinho de erro, sabe? É só um negocinho, é só porque eu sou um pouquinho grosso às vezes. Não, querido. Não há um justo sequer. Você pode ser moralmente perfeito, eticamente maravilhoso, mas se você não enxerga o mundo pelos olhos do Salvador, você enxerga o mundo pelos olhos dos fariseus. E aí já te mostra que você é um pecador. E é isso que Paulo trata muito bem, é isso que Jesus vai nos mostrar em todos os seus momentos, que o Evangelho não é obedecer a um conjunto de regras. Porque esses fariseus são os mais tops. Não basta seguir esse métier da igreja. Não basta você somente vir no culto. Não basta servir na igreja, dar o dízimo. Não basta se isso não for primeiro com os óculos do perdão de Deus pela realidade de que éramos e que somos pecadores. Porque o nosso serviço, ele só será ato de justiça se ele for continuamente lágrimas diante dos pés do Salvador. E a religião, por ser meritória, por achar que ela não precisa, ou porque ela já tem Deus, ela não se julga necessária de se rebaixar aos pés de ninguém. Sabe quem que beijava pés em Roma? Os escravos. Essa mulher,
essa compreensão de perdão dela é tão magnífica que ela não se ilude, mas ela beija os pés e ela unge os pés porque ela talvez não se ache digna de ungir a cabeça. É por isso que nós, como igreja, e que a sua vida como um cristão, só irá para frente se você se render ao Evangelho de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas nós já estamos aqui há tanto tempo, já sou crente há tantos anos. A pergunta é, qual tipo de perdão você acha que recebeu? Se você acha que você só precisa de um bom conselho para pedir perdão por coisas de vez em quando, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é só para pecador. O Evangelho é só para escravo. O Evangelho é só para quem precisa ser liberto. O Evangelho é para quem quer ser feliz da maneira diferente. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, irmãos, o mundo nos ensina coisas diferentes sobre felicidade, sobre sucesso e sobre mérito. O Evangelho nos ensina que tudo isso é totalmente diferente no reino de Deus. No mundo, quanto mais você trabalha, mais longe você vai. Mas no reino de Deus, no Evangelho, quanto mais você se rende, mais longe você vai. Porque isso vai mudar a forma de nos relacionarmos, de julgarmos, de fazermos juízos uns dos outros. Porque o ponto de partida do Evangelho é a necessidade do perdão. É enxergarmos que precisamos de um perdão tão grande que somos incapazes de chegar nele. E essa mulher, ela entendeu. E ela não achou nenhum impedimento para entrar na casa de um fariseu. Por quê? Porque não tinha mais nada na vida dela que importasse. Não havia juízo mais que a julgasse. Não havia olhar de desprezo que a ferisse. Porque ela entendeu o olhar de Deus para ela. E eu quero que nesse Dia dos Pais, o nosso olhar para as pessoas seja igual ao olhar que fomos olhados. Que o nosso olhar para nós mesmos seja igual ao olhar de uma pecadora e não de um fariseu. Nós precisamos, irmãos, compreender que o Evangelho não é moralidade e nem imoralidade. Ele é um novo e vivo caminho. Ele é uma nova ótica de vida. Tim Keller diz que nós devemos enxergar tudo agora pelos óculos do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não esse poder somente de nos entreter nos cultos, de que nós levantamos as mãos, unção para cá, Exu para cá. Não, irmãos, isso é maravilhoso. Mas o Evangelho nos diz respeito a algo muito mais sério. Ele é o poder de Deus para transformar uma pecadora rejeitada pela sociedade em alguém que agora é uma filha herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. Esse é o poder do Evangelho. É de nos tirar com raiz e tudo do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. É por isso que ela amou muito, porque ela sabia que ela não tinha nada para dar, que ela não tinha nada, mas que Deus, em Cristo, a olhou de uma maneira diferente. E ela diz: vá e não peques mais, seus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre de Jesus, porque foi por causa disso que ele foi crucificado. Não somente porque ele se entregou,
mas porque ele foi crucificado, porque ele foi chamado, porque ele foi acusado de dizer que ele era filho de Deus. Por isso que nesse dia dos pais, você olhe para o Pai e peça, antes de julgar alguém, antes de fazer juízo de qualquer situação externa, se pergunte: Senhor, abra os meus olhos para a minha própria existência, que os meus olhos sejam seus. E para fechar, tem uma música que eu aprendi na igreja católica, bem pequenininho. E essa música vem bem forte sempre na minha vida, que é, uma música simples, eu acho que todos aqui sabem, né? Senhor, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a sua semana seja a partir dessa mensagem, que o seu olhar seja o olhar de Jesus, porque Jesus só é capaz de transformar pecadores em filhos. Religiosos se recusam, porque eles acham que eles já são filhos. Que você, se você está aqui hoje e nos visita, e talvez essa mensagem tocou no seu coração, e você quer conhecer mais a Jesus, você pode me procurar, que eu vou alegremente conduzir você a essa nova vida, a esse novo olhar. There in the ground, his body lay, light of the world by darkness lay, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine.